Vamos falar então de milho. A China anunciou que pode comprar milho no Brasil. Como é que você vê isso? E como é que estão os negócios com milho nesta tarde de quarta-feira, Vlamir? Olha, o pessoal está colocando, olha, o João está bonito de canarinho hoje. O canarinho. Eita, nós. A notícia é boa, né, João? Essa notícia aí, ó. O mercado Chicago também, ele está sofrendo uma pressãozinha aí no milho, é normal, né, por causa da onda lá, a notícia lá da Rússia, né, então ele está voltando, né, ele chegou lá perto dos $7 o bushel e voltando um pouco. Então está bem valorizado, continua bem, as cotações continuam boas do milho. Com relação ao milho também temos boas notícias. Essa boa notícia que você já citou aí com relação à China voltando é muito importante, né? Eu não sei se a gente vai ter milho suficiente para vender para eles nesse curto prazo agora, porque ainda temos volumes para negociar, né? Aí no programa da lavoura ainda tem condição de fazer mais volumes, né, João? Mas o que nós temos aí? A SECEX divulgou os dados ontem, com 32,1 milhões de toneladas de milho embarcados de janeiro até agora. O mês de outubro foram praticamente 7,2 milhões de toneladas embarcadas, recorde histórico. O ano passado, no acumulado do ano, de janeiro a outubro, era 14,7 milhões de toneladas e nesse momento 32,1. Nós vamos passar de 40, 42 milhões de toneladas. Eu acredito que a China já começa a beliscar alguma coisa brasileira, aí na ordem de 2, 3 milhões de toneladas, talvez ainda esse ano. Mas a boa notícia é que em 2023 e 2024 em diante, nós vamos ter a China como grande compradora, e o Brasil vai precisar disso, né, porque nós vamos sair de uma safra aí de 112, 114 milhões de toneladas por esse ano, para 130 milhões de toneladas ou mais nesse novo ano, e nós vamos precisar de um grande comprador, e o grande comprador é a China, né, então, aí tranquilo, andando, fluindo bem, sem dedo de governo também aí, João, tem que ficar de olho nos caras, não pode atrapalhar. Tá, amanhã o milho volta a que preço? Olha, João, amanhã não espero muita mudança no milho, porque o milho em Chicago, ele está com bons níveis, e ontem ele tinha subido, aqui não refletiu muito, mas eu acredito que pega o mercado gaúcho, o balcão gaúcho vai abrir entre 82 e 84, o balcão Catarina, Paranaense, Paulista, Mineiro, aí, de 75 a 85, o nível de 80 para frente junto às indústrias, o consumidor de ração. Mercado de Porto, eu acho que vai abrir entre 93 e 96 aí para exportação. Não acho que vai ter muita flutuação, talvez alguma pequena flutuação na B3 em função de que, se continuar a greve dos caminhoneiros parados, não vai ter negócio, não vai ter novos negócios aí, não vai ter produto sendo transportado. Então, talvez na B3 até tenha uma leve pressão de baixa, se esse movimento continuar aí amanhã e no final de semana, né? Então, aparentemente no milho não espero grandes novidades não para amanhã. Tá, eu vou pedir para o Jefferson repetir a tela em tempo real da soja, para a gente também falar do trigo. Por favor, Jefferson, o Chicago no ar, os preços em tempo real, está aí, a soja continua, Vlamir, a 14,48,5, o milho perde 1,56 de valor a 6,86 dólares, o trigo perde quase 7% a 8,39. O café 181,60 ganha 4%, o açúcar 18,41 perde 0,11, o algodão 79 centes ganha 5,33 o algodão e o petróleo alta de mais de 2% a 90 dólares, volta o barril do petróleo a 90 dólares. Vlamir, para encerrar, antes de falar do trigo, a soja 14,49 Chicago, amanhã, que preço a gente pode esperar para a soja no balcão e nos lotes? Olha, João, eu acho que o balcão amanhã aí vai abrir, por exemplo, o balcão gaúcho na faixa de 1,72, aí 1,71 a 1,74, 1,74, 1,75 ali mais perto do Porto, na região de Pelotas, aí na faixa de 168 a 178 pegando Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro. Não deve trazer umas novidades. É mais provável que talvez os compradores amanhã baixem na média R$1 aí no balcão, em função do movimento, da dificuldade de transportar, da incerteza de quando pode entregar. Então, geralmente isso acaba afetando um pouquinho. E o dólar, ele, seguindo a lógica do mercado internacional de hoje, ele pode amanhã sofrer uma leve queda também internamente, né, porque movimento interno mais calmo, né, então, e amanhã também tem outro fator que deve influenciar, né, João, a questão cambial e a questão que é a política.
porque amanhã talvez eles nomeiem lá o Alckmin para ser o cara da transição, e o mercado financeiro está gostando disso, né? Porque aparentemente ele está ali meio quieto, mas é um cara não tão radical, né? Então isso provavelmente vai ser um freio ali. Mas isso é a questão financeira, por isso que eu acredito que talvez a soja até abra um real a menos amanhã, em função disso, né? Tá. A soja abra com R$1 a menos por volta de 172 no Porto do Rio Grande do Sul, é isso? Não, no mercado de balcão, né? Mercado de Porto, é provável na faixa 188, 189 no spot, a 190, 92 aí no dezembro. Na faixa de 190, vai trabalhar ao redor de 190 ainda, porque ontem acabou fechando os prêmios aí ainda na faixa de 220, 230 aqui, então os prêmios estão bons. Ele ensaiou uma baixa, mas não conseguiu consolidar a baixa e se mantém ainda o prêmio de novembro acima de 210, 220. Farelo teve alta? Não, o farelo ontem e a semana está parado. O farelo, a indústria nem quer abrir valores porque não consegue movimentar, então não está movimentando nada. Provavelmente ele vai estar girando na faixa de 2.650, 2.700 a tonelada. Tá, então só para revisar. A soja por volta de 190, balcão. Não, Porto, João. 190 Porto. E o milho por volta de R$80. 82 a 84. Esse é balcão gaúcho. No Porto, 93, 94, 95. Então tá, vamos repetir. Soja 190 no Porto e milho 93. No Porto, é isso aí. Vamos dizer assim, a posição spot aí, novembro. Então, soja 190, milho 93, confirmado. E agora a posição de trigo, para a gente encerrar. O trigo está caindo 7% em Chicago, a 8,39 o bushel, Vladimir. João, com relação ao trigo, o fator básico é a questão da Rússia. Então, esse que é o fator que está influenciando. E, na realidade, o trigo tinha ido lá para a faixa de $9, assim, $9, e está voltando, né, 8 e pouco. Então, é basicamente isso. E aqui dentro, o trigo não tinha mudado. Quando ele deu esses picos de alta da segunda, terça em diante, aqui também não mudou muito. Ele está perto de 1.800 a tonelada na exportação, mas ele não puxou para 1.900 ou puxou mais. E amanhã, no mercado nacional, ele não vai mudar muito, não. Ele vai continuar nessa faixa de 95 a 100 reais que está no balcão do Sul. E os negócios do Porto aí na faixa perto de 1.800, que é os indicativos possíveis, talvez 1.770, 1.780 na exportação. Então mas também é provável que amanhã ainda, em função desse movimento aí das rodovias, também no trigo não se espera negócio não. O pessoal vai estar mais interessado em colher, entregar nos armazéns, do que negociar efetivamente. Mas o efeito lá fora que teve da alta da crise com a Rússia e agora dessa baixa, desse recuo, ele não refletiu nada, ele não chegou a afetar aqui o mercado nacional, porque nós estamos em plena colheita, né? Ok, Vladimir Brandalize, fomos as informações que conseguimos nesta quarta-feira excepcional, nesse programa excepcional do Tempo e Dinheiro. Feriado no Brasil, devíamos estar descansando, mas os fatos estão aí nos chamando para o ar, viemos ao vivo e agradecemos muito a sua presença, a sua colaboração conosco, não só conosco, mas também, claro, com os produtores rurais. Vladimir Brandalize, muito obrigado, até amanhã, vamos em frente. Isso aí, João, só para fechar aí, o pessoal, muita gente me perguntou aí, com relação a essa massa de ar polar que entrou, se tinha afetado alguma coisa de lavoura hoje, e hoje pela manhã os contatos que eu tive aí, aqui no sul, onde que teve o frio, nas áreas de milho, ninguém comentando em geadas e nenhum problema. Os produtores que estão com feijão no campo estão reclamando, o feijão está perdendo qualidade, sim. Mas o milho novo, na maioria das regiões, ali nas Missões Gaúchas também tem milho já florescido, mas não teve indicativo de geadas ou problemas. Por enquanto, não afetou em nada. Só caiu a temperatura, já está mais fresquinho, né? Já precisa de uma camisa, né? Camisa de manga comprida, tá bom. Ok, Vladimir. Até amanhã, João. Até amanhã, um abraço. Vamos em frente. Mais informações do Vladimir no nosso site O Tempo e Dinheiro.